Aloha! E aí, tá tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. Se você não me conhece, eu sou Cris Lima, especialista em emagrecimento há mais de 20 anos e também sou criadora do sistema de transformação corporal Vamos Secar. E aí, vamos secar? Se você quiser saber um pouquinho mais, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo alguns links para você fuçar. E como tudo que você vai encontrar ao meu respeito, aqui é uma novela da vida real. Eu falo de mim, falo de você e falo dos outros. Falo da minha família também. Falo de todo mundo, eu conto causos. E dentro disso, eu procuro ajudar as pessoas a mudar um pouquinho a sua percepção. Muitas vezes a nossa mudança não chega porque a gente ainda não percebeu o que precisa ser ajustado. E é exatamente no caso de hoje que eu vou te falar sobre a diferença que existe para as pessoas do que é certo e o que é errado. Olha que interessante. O caso de hoje você tem que ficar até o final para você entender como funciona o certo e errado para as pessoas. Como isso é completamente diferente dentro da percepção de cada um, tá bom? Então, aproveitando, se você não me segue, clica aqui para você me seguir, ser notificado quando eu postar vídeo novo. E curte. E compartilhe, porque a gente adora compartilhar, né não? Então vamos lá. Então, ó, o caso, pra eu te contar, eu não vou dizer, é uma história verdadeira, só que eu não vou te contar quem é e onde é. Pra isso eu simplifiquei. Eu vou falar ele e ela, tá bom? Ele presta serviços em algumas casas. Ele tem perto dos seus 35 anos no máximo. E recentemente passou por 2 ou 3 cirurgias muito graves no seu intestino. Devido ao seu estilo de vida não saudável, dos seus hábitos não saudáveis, ele teve um problema muito grave no intestino. Me parece que estourou, né? E ele foi operado a primeira vez, não deu muito certo. Não respeitou o repouso, voltou para o trabalho, mas lógico, ele depende do dinheiro porque ele é autônomo, ele tem que trabalhar mesmo, mas não respeitou, não se cuidou, estourou, voltou para operar, ficou em coma, quase foi embora, mas depois da cirurgia deu tudo certo e agora está se recuperando de novo. Bom, conclusão, ele presta serviços e ele frequenta algumas casas. Quando ele entrou numa dessas casas, dela, que agora eu vou falar dela, ele entrou e na hora que ele entrou, ele viu ela, que era uma sexta-feira, 7h15 da manhã, com 11 graus. Só para você ver o cenário desta novela. E quando ele se depara com ela, sexta, 7h15, 11 graus, treinando na sua casa, sem professor, treinando sozinha, ele tomou um susto. Ele olhou e falou: "Você tá louca? São 7h15 da manhã, olha esse frio. Volta pra cama. Você não precisa disso. Você já tá ótima. Para de sofrer. Para com isso, pelo amor de Deus. Volta pra cama quentinho. Curte a sua sexta-feira. Já tá tudo ótimo pra você." Quando ela escutou, ela também ficou em choque. Porque ela olhou para ele e viu. Ele acabou de quase morrer por um problema no intestino devido aos maus hábitos de vida sedentária, má alimentação. Será que este susto não serviu para nada na vida dele? Olha que interessante. Na cabeça dela veio isso como certo. E na cabeça dele veio outra coisa completamente diferente como certo. Vidas diferentes, vivências diferentes, com achômetros diferentes. Mas o mais incrível é que passou na cabeça dela depois disso. O que eu poderia falar para mostrar algo para ele? Para falar sobre os caminhos que a gente escolhe e onde terminam esses caminhos que a gente escolhe depois de algum tempo. Será que existe alguma coisa a ser falado? Ela pensou. Aí veio uma intuição assim na cabeça dela e disse o seguinte:
Se depois do susto que ele passou de quase morrer, quem é você que vai ter alguma força de falar algo que mude algo na vida desse rapaz? Então deu para entender a diferença que existe para as pessoas do que é certo, o que é errado? Perfeitamente nesse exemplo da novela da vida real. Tem como dizer para ele que ele está errado? Talvez não. Talvez precise de mais um choque e de mais um desafio e de mais uma doença e de mais uma cirurgia e de tanto a pessoa passar pelo mesmo problema decorrente dos maus hábitos alimentares e vida sedentária, talvez um dia, depois de sofrer bastante, achando que, nossa, como eu não tenho sorte, né? Ai, me pegaram para Cristo, porque, nossa, só me mandam doença. Que tanta provação que eu tenho que passar, meu Deus. Será que depois de um tempo a gente consegue trocar o certo pelo errado, o errado pelo certo? Qual que é a sua opinião? Bom, isso tudo para exemplificar para vocês o que acontece na sociedade de uma maneira em geral, sobre certo e sobre errado. Se você chega numa roda de pessoas diferentes e faz um comentário simples assim: nossa, hoje, sexta-feira, acordei com uma preguiça de fazer atividade física, tava com uma vontade de ficar na cama até mais tarde. Vira imediatamente outro e fala: ah, eu também. Nossa, imagina, ninguém me tira da cama cedo. Você tá louca? 11 graus, fazer atividade física ainda sozinha na casa? De jeito nenhum. E vira o outro, e isso domina a roda. A preguiça, ela é aceita. Engraçado, né? Imagina se nessa mesma roda que várias pessoas interagem em cima de um assunto aceito e normal. Ele é acolhido. Ai, eu te entendo perfeitamente. Eu sinto a mesma coisa que você, mas é normal. Calma, não se cobre tanto. Não precisa ter desespero. Vai um pouquinho de cada vez. Não precisa sair por aí também fazendo atividade física toda hora. Ai, come um pouco de bolo. Pra que ficar se privando tanto da farinha branca e do açúcar? Pra que sofrer? Imagina se nesse mesmo tempo, nessa mesma roda, vira uma pessoa e fala assim: eu não tenho preguiça. Eu adoro acordar às 5 horas da manhã. Eu acho o máximo acordar às 5 horas da manhã. Eu tenho vontade de fazer atividade física. Inclusive, eu tenho a minha agenda de atividade física. Cada dia eu faço uma coisa diferente. Eu adoro. Eu tenho horário para comer. Eu abro mão do açúcar e da farinha. Como que essa pessoa vai ser olhada pela roda? Ah, mas você é um ET. Não dá. Impossível ser assim tão organizada e tão animada com você. Só você mesmo para ser, porque isso não é normal. Isso não é normal. Por que que as coisas são vistas dessa maneira? Por que que o meu certo é visto pelo outro como errado? Por que que para mim o errado do outro é certo para eles? Você já viu a confusão que a gente vive? Então, na verdade, este vídeo contando a história dele, contando a história dela e mostrando para todo mundo que muitas vezes o errado para mim, ele é aceito para os outros por ser cômodo. E o certo para mim não é aceito pelos outros porque eles acham difícil. Isso não vale nada. O mais importante é a gente ter o nosso certo e o nosso errado. Agora, presta atenção numa coisa. Muito cuidado com o que você anda achando de fatalidades. A vida está me levando para aquele caminho. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente só vai precisar ajustar o que está certo e o que está errado. Procure se inspirar em pessoas que já alcançaram o que você busca. Para de ficar procurando em muito lugar a fórmula mágica. Não existe pulo do gato.
Não existe fórmula mágica, principalmente se você está buscando emagrecimento. Existe sim pessoas que vivem, trabalham e trocam informação em grupos. E esses grupos têm a mesma visão, o mesmo conceito e a mesma busca. Pode ser uma transformação corporal. Então se junte, alice a pessoas que já têm o que você anda buscando. Eu escolhi o Vamos Secar para transformar a minha vida e passar para as pessoas quais são as percepções que a gente pode mudar de certo e errado na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, nas rotinas, na atividade física e principalmente, o que eu posso mudar na minha mentalidade entre certo e errado que pode me levar muito rápido para o objetivo que eu estou buscando. Se você gostou dessa dica, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!